Olá, como vai você? Hoje eu estou aqui para responder a pergunta da Drica sobre os relacionamentos atuais, as dificuldades de se chegar a um consenso no que diz respeito à lealdade, a comprometimento, a papéis. E isso me remete a algumas aulas que eu assisti na faculdade sobre antropologia, sociologia, depois sobre justiça de família, direito de família. Então a gente começa falando o seguinte: é fato que as relações afetivas são relações de poder. Vamos pensar inicialmente, vamos um pouco mais atrás, vamos pensar na época das cavernas. Como que se davam as ligações entre homens e mulheres na época? Devido às intempéries do tempo, às dificuldades de sobrevivência, os animais predadores que eram inúmeros, os homens, mulheres, crianças eram obrigados a viverem de um modo muito rígido no sentido de se preservarem. As relações sexuais eram fundamentais para que a espécie não se extinguisse. Entretanto, já naquela época já havia um crivo, uma espécie de processo de seleção dos melhores espécimes para garantir uma reprodução mais garantida de força, resistência, adaptabilidade. E o que acontecia? A própria biologia feminina fala da capacidade da mulher em termos reprodutivos. Só o aspecto físico dela já diz. Mulheres de ancas largas, pernas grossas, peitos abundantes, são consideradas mais apropriadas à reprodução. Isso é no movimento inconsciente do homem. O homem tem uma atração por essas mulheres mais curvilíneas, porque no inconsciente sugere que é uma mulher mais preparada para gerar filhos, uma boa parideira. Já na questão dos homens, o que acontecia na época das cavernas? Os homens saíam para a caça e as mulheres ficavam nas cavernas, garantindo a continuidade do fogo aceso, protegendo os filhos, tecendo as roupas nas peles dos animais caçados, e esses homens partiam para a caça. Ao retornarem, aquele que trazia a caça maior era o partido mais interessante. Uga-uga, que macho interessante, que homem interessante. E a garantia desse homem se estabelecer uma relação com uma mulher forte era a certeza de filhos mais fortes e também mais resistentes. Desde o início, o homem era o provedor, o caçador, aquele que ia para a rua para buscar comida, subsistência. E a mulher ficava em casa garantindo a segurança das crias e o fogo aceso. Vamos jogar na metáfora, o fogo aceso também, a afetividade, o cuidado. Não é mesmo? É interessante essa metáfora. Ok, os tempos mudaram, vieram os desenvolvimentos humanos, tecnológicos, revolução industrial, e o homem continuou nessa cultura de força e supremacia. Desde os primórdios, até mesmo bíblicos, no registro do cristianismo, antes de Cristo, depois também, a gente percebe que a mulher sempre esteve aquém do homem. O homem sempre foi aquele que detinha o poder e o direito a estudar, a trabalhar, a ocupar posições de destaque. E é fato que a mulher, desde sempre, vem lutando para ser uma pessoa respeitada, com direitos, com espaço para ser quem é, com direitos condizentes com os direitos dos homens, nada mais do que isso. E o que acontece a partir do momento em que a mulher, de 1920 para cá, no Brasil, por exemplo, começou a adquirir direitos? Direito ao voto, direito a usar calças, direito a sair de casa para trabalhar, a estudar. Quantas de nós foram muito massacradas, até mesmo pelas próprias mulheres, por terem se tornado profissionais, só por terem ousado serem atuantes em sua inteligência e competência, não é mesmo? Então, o que acontece? O que aconteceu na mente dos homens? Antes eram provedores poderosos, fortes, que davam proteção e segurança ao lar. As mulheres começaram também a desenvolver essas atribuições. E, falando em Freud fala do poder do falo. Ele diz que a mulher tem inveja dos homens por eles terem o falo, o pênis, porque é um símbolo de poder. É ele que penetra, é ele que toma, é ele que invade, é ele que se apossa. Ok, e ele usa a expressão mulheres fálicas, né? Aliás, surgiu depois a expressão mulheres fálicas, que é uma atribuição às mulheres que buscam, que caçam, que trazem as caças para casa. Eu vejo um pouco de preconceito porque dá a impressão que a capacidade de crescer, trabalhar, conquistar as coisas é um atributo masculino. Então a mulher que tem esse atributo é fálica, tem um pouco de homem nela. Felizmente isso está mudando, né?
E percebemos que a inteligência, a coragem, o destemor são qualidades presentes em homens e mulheres e que isso pode acontecer para os dois gêneros. Aí estamos diante agora de um desafio masculino. O homem, por até então deter o poder, a supremacia, o monopólio dessa coisa de força, começou a perder potência, começou a perder espaço pelo fato das mulheres começarem a buscar crescimento também. Porque mulheres têm inteligência também, como os homens. E seria um prejuízo enorme pensarmos numa sociedade em que mulheres se anulassem e vivessem à sombra de homens, sem produzirem aquilo que sua inteligência e sensibilidade pudessem trazer. Então o que acontece? Os homens começaram a se sentir ameaçados por esse crescimento da mulher. Começaram a perceber que a força, a coragem não são atribuições masculinas, ao contrário do que se apregoava até então. Perceberam que a mulher não precisa ter falo para ser corajosa, destemida, ousada, competente. Então o homem começou a se sentir ameaçado. E veja bem, a necessidade de se manter no poder, todos nós temos uma necessidade de nos autoafirmar no valor que nós temos, na importância que nós representamos na sociedade. Todos nós temos essa necessidade. Infelizmente, a cultura oprime esses homens, porque eles são criados e treinados para pensarem assim. Eles também são vítimas dessa ideologia e atuam dentro dessa ideologia por uma falta de opção. Porque o homem que não abraça essa ideologia de macho, de força e coragem, corre o risco de ter sua reputação masculina questionada, ser chamado de fraco, impotente e outros preconceitos mais. Então o homem fica duplamente prejudicado nesse sentido. E o que acontece? O que é que torna uma pessoa poderosa? Sua inteligência, o dinheiro que ela ganha, que ela tem, a força que ela tem de transformar a história, de trazer mudanças, não é mesmo? Então, o que acontece quando o homem começa a perceber que a mulher também consegue fazer isso? Quando ela se torna uma grande cientista, uma grande empresária, uma grande construtora de conhecimento. O homem precisa impor o seu poder. E o que a gente observa? Qual é a outra forma do homem mostrar o seu poder? O poder da conquista. Lembra lá na época das cavernas, quando o homem que chegava com a caça maior era o mais concorrido, tinha mais poder, era o líder da tribo, por exemplo, do clã? O homem passa a ser um conquistador. Ele precisa exercer o poder dele de alguma maneira. Como economicamente, socialmente, politicamente ele começa a ter de dividir aquele espaço que era só dele com as mulheres, ele passa a exercer um poder que ele ainda pode exercer, que é o poder fálico dele, que é o da conquista, da sedução. Ele tem uma necessidade muito grande de provar o poder que tem, agora conquistando mulheres. Então, quando muitas vezes eu recebo mulheres que questionam por que os homens traem tanto, e não vamos ser preconceituosas, essa coisa de infidelidade está comum dos dois lados. Mas por que o homem tem essa necessidade? Porque ele vive um conflito, ele precisa provar o valor que tem de algum modo. E na falta de possibilidades, ele apela para esse aspecto, muitas vezes. E o que eu estou falando não sou eu que estou criando, isso é material de estudo, vivido em faculdade e nas leituras atuais também. Quando a gente fala em infidelidade, parece um conceito moralista, mas não é. Não é isso, não é nesse ponto que eu quero mostrar. Biologicamente, não está comprovado que sejamos monogâmicos. Nós não somos monogâmicos. A monogamia é uma construção social para organizar a sociedade e principalmente para organizar a economia, os recursos conquistados pelo trabalho. Por quê? Quanto mais filhos um homem tinha, mais herdeiros ele tinha. E ele precisava então distribuir essa renda entre esses herdeiros. Herdeiros que na verdade eram filhos bastardos, existia essa expressão muito cruel para essas crianças que pagavam preço muito alto pela irresponsabilidade desses homens. Então, quando nós pensamos em monogamia, é uma construção social muito preocupada principalmente com a questão econômica do casamento, para proteger o direito dos herdeiros legítimos, para proteger o direito da esposa, que também ajuda a construir o patrimônio. Imagine, você trabalha com seu marido, ajuda esse homem a construir um patrimônio e ele semeia a sementinha dele por aí.
e de repente você é surpreendida com mais 4 filhos de mulheres para os quais, com quem você precisa dividir aquilo que você conquistou. Isso aí pega mal demais, com certeza, né? Então, eu vou dar continuidade nessa discussão a partir de um livro de uma querida professora, Tânia Nogueira, que é uma professora muito querida no período de faculdade. Por causa dela, eu trabalho com a abordagem sistêmica que estuda a relação das nossas características pessoais, nossos modos de viver, nossos problemas a partir do estilo familiar. E o livro Mudanças no Relacionamento Afetivo Sexual. Está invertido porque eu estou usando a câmera frontal, mas é um livro criado a partir de uma pesquisa com homens de 20 a 25 anos e 50 a 55 anos, com perguntas sobre quem são, o que pensam da mudança social, do crescimento da mulher. E é um livro que eu acho que todo psicólogo deve ter, todo psicólogo que trabalha com relacionamentos afetivos, mulheres, homens, famílias, porque é uma pesquisa bem brasileira, bem dentro do nosso contexto, e mostra conclusões que esclarecem muito essas dúvidas. Esse livro, na página 95, começa a apresentar a conclusão da pesquisa. Eu vou fazer um spoiler, mas isso não significa do valor do conteúdo dele, ok? Mas foram feitas diversas perguntas e foi constatado que, palavras da professora Tânia, os valores, preconceitos, papéis e toda a produção de conhecimento são transmitidos pelos discursos de gerações que se interagem. Esses discursos, que fazem parte de uma ideologia e são muitas vezes contraditórios, de um lado, indicam a realidade social que homens e mulheres vivem e, por outro lado, a mudança nos discursos é que mobiliza transformações nas relações. Então, a Drica me perguntou por que os homens desaparecem, ou por que os homens te falam, você é maravilhosa, eu te amo, você é uma pessoa muito especial, mas no dia seguinte está falando a mesma coisa com outra mulher. Por que os homens atualmente não conseguem estabelecer uma relação de lealdade, de construção concreta de uma relação duradoura? Então, a gente começa a fazer essa análise a partir da leitura dessa conclusão dessa pesquisa. Segundo a análise dos discursos feitos pela professora Tânia Nogueira, ela percebeu que há indícios de mudança entre os homens pesquisados. Ela percebeu que entre aqueles que já têm terceiro grau, ou seja, maior escolaridade, já existe uma consciência de que esse movimento de mudança e ascensão dos direitos da mulher são plausíveis, ele é plausível. Entretanto, existe um incômodo no sentido desses homens perceberem que, ao admitirem o direito da mulher, eles estão abrindo mão desse status quo que vigorou até então, que é esse poder que eles carregaram até aqui. Qual seria o ganho para esses homens abrirem mão dessa posição de poder? Daí o surgimento de tantos obstáculos para as relações entre as pessoas. Eu vou percorrer alguns recortes somente para ilustrar a argumentação. Algumas frases foram bem marcantes entre aqueles que responderam à pesquisa. Um deles disse: reconheço o crescimento dela, no caso a parceira dele, mas ela tem que fazer o que eu quero. Jovem, em fase de faculdade, respondendo isso. Ou seja, embora os homens modernos queiram assumir uma posição mais igualitária com suas mulheres, eles ainda se sentem ameaçados com isso e inconscientemente tentam manter o regime de poder, que no final das contas são opressivos. É opressivo a mulher, né? O discurso de Marcelo, que é um nome fictício dado a um dos participantes, ao mesmo tempo vitimário, é um discurso moralista e conservador, que parece dizer para a mulher: não mude, não expresse sua sensualidade e sua sexualidade, porque isso é imoral. Né? A dominação masculina é mantida, segundo Bourdieu, 2000, por um poder simbólico que se oculta e se naturaliza. E um exemplo disso pode ser visto quando o jovem Tiago, que diz que não é machista, pois não brigo, não discuto, mas ela faz do jeito que eu quero. Por meio de Tiago e sua namorada é possível identificar o poder simbólico que é exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. A naturalização do poder aparece também na fala de Rodrigo ao dizer que, em geral, os homens tomam as decisões e se justifica isso, porque eles sabem bem a mulher que eles têm. Eles precisam, então, serem mais incisivos, impositivos. Mas se os homens mantêm esse discurso, ocorre uma cumplicidade das mulheres, que se sujeitam a esse poder e se apresenta como exigência natural. Então veja que aqui surge a questão do ônus para que se mantenha uma relação afetiva.
Eu vejo isso muito no consultório, entre as mulheres que eu recebo, que para terem um amor, entre aspas, elas se sujeitam a muitas coisas desnecessárias, que ferem muito o direito delas de existirem. E eu penso mais profundamente que, embora os homens não tenham nada com isso, a natureza do corpo feminino já é bem complexa, no sentido dos ciclos hormonais que interferem na disponibilidade, disposição física e mental para o trabalho. A carga de trabalho da mulher, ela é muito mais pesada porque ela assume o seu papel na família, então ela tem a jornada dupla, tripla. Muitas vezes essas mulheres, quando começam a ganhar dinheiro, elas passam a assumir tarefas, despesas que dificultam ainda mais um outro aspecto do viver do próprio recurso, que é o conforto de experimentarem direitos. Homens estão acostumados a terem seu lazer com os amigos, jogar futebol, tomar a sua cerveja, voltar tarde para casa. Mas para muitas mulheres é uma utopia pensarem que elas também têm esse direito. Então elas vivem apenas para trabalhar, ajudar nas despesas e cuidar dos filhos, enquanto esses homens estão se divertindo. Por quê? Em alguns discursos moralistas desses homens, na pesquisa, eles falam que é fútil que a mulher casada e com filhos fique na rua tomando cerveja com os amigos. Então a gente percebe que, embora haja o discurso de igualdade, ainda há muito forte essa pressão na manutenção dessa cultura opressora. Existe uma parte na página 103, uma parte do parágrafo do último, que diz uma questão que é muito importante. Os homens querem flexibilização dos papéis que não lhes interessam mais, como o de provedor, e querem também manter o monopólio sexual de ser o garanhão, que é viril e forte. Então, ou seja, na mudança que nós mulheres lutamos para conquistar durante todo esse tempo, os homens estão flexibilizando naquilo que é confortável. Ok, você ganha dinheiro, então agora nós vamos dividir as despesas. Eu não serei mais aquele cara que paga tudo e vou te passar a participação nas despesas. Ok, não há problema e acho até válido isso, né? Mas acontece que esses homens, a coisa fica mais fácil para eles, mas eles não querem dar, em contrapartida, um retorno para essas mulheres. Eles querem continuar a ter essa liberdade e esse status de garanhão, de viril e forte. Inclusive, no enfrentamento dos problemas, das crises, muitas vezes vemos inverter essa situação em que as mulheres passam a ser as provedoras do lar, enquanto esses homens, de certo modo, sofrendo, vitimizando-se pela perda desse status, se rebelam e começam a adotar comportamento de homens solteiros, sem hora para chegar em casa, com outras parceiras sexuais. Então, essa pesquisa embasa um pouco a resposta que eu gostaria de dar sobre essa questão que a Drica colocou. Qual é a dificuldade desses homens que não conseguem mais manter relação estável? Eu não sei se isso já existia. A cultura mudou, o desenvolvimento do conceito de individualidade, as pessoas estão mais donas de si mesmas, estão se sujeitando menos à opressão, à exploração. E isso tem resultado num individualismo maior. Quando a gente pensa nos casamentos anteriores, a gente percebe que muitos deles se mantiveram porque havia uma relação de dependência. As mulheres não trabalhavam, ou as mulheres estavam subordinadas a uma cultura que desvaloriza a mulher divorciada, por questões familiares, crenças religiosas, medo do preconceito, das dificuldades que elas encontrariam lá fora, manter a criação dos filhos que exigem tanta atenção e ao mesmo tempo estar no campo trabalhando, horas fora de casa. Então, muitos casamentos se mantêm devido a esse regime de codependência. Então, quando nós hoje nos deparamos com essa situação, que embora a pergunta seja em relação aos homens, isso também acontece em relação às mulheres, por que as relações hoje são mais efêmeras, superficiais? É porque nós estamos numa fase de individualismo, de busca do prazer imediato, e tudo que é realmente concreto, como uma relação edificante, uma relação sólida, que embora haja ônus como monogamia, dedicação mais constante, custos em relação à manutenção dessa vida a dois, a questão também de não variar, porque o que é diferente às vezes diverte a mente, né? Para aqueles que brincam de conquistar outras pessoas, é uma adrenalina, um prazer, uma endorfina interessante que ajuda a passar os dias, a facilitar o enfrentamento das dificuldades. Então, quando o cara opta por um casamento sério,
ele está abrindo mão de todas essas liberdades, né? Porque ele vê mais a fundo o bônus disso aí. O que a gente vê muito em consultório é que as pessoas que não conseguem se vincular de um modo mais concreto vivem processos mais solitários de vida, porque elas não desenvolvem habilidades e atrativos que mantêm o parceiro interessado em estar perto por muito tempo. São pessoas que também são muito superficiais e um pouco empobrecidas no encantamento que elas têm, na força que ela tem. A pesquisa mostra, como resultado final, que muito do que nós estamos vivendo hoje na dificuldade das relações afetivas entre homens e mulheres perpassa pelo senso de responsabilidade, pelo senso de ética que norteiam a crença e a manutenção e a construção diária de uma relação sólida. Eu conheço raros casais que estão juntos desde o dia que começaram a namorar. Raros casais. Eu não vou aqui ficar fazendo especulação se houve alguma infidelidade entre eles, nada disso. Mas esses casais que conseguiram vencer os 10 primeiros anos de casamento, 20, 25, 30 anos, eles vão dormir juntos no final do dia, aos seus 60 anos, 70 anos. Eles passaram por diversas dificuldades e o que manteve aquelas relações foi um legítimo sentimento de respeito e construção. Uma legítima disposição em dar e receber, em ceder e também se colocar nas suas necessidades. Então, quando a gente pensa nessa fase política em que vivemos, em que estamos vivendo uma crise moral, percebo que essa crise moral também está em outros espaços na sociedade, principalmente na questão dos relacionamentos afetivos. Porque embora exista a cultura da conquista, do garanhão, da gostosa, decência sempre será decência, que poderia ser sinônimo de respeito, de lealdade, que são sentimentos, que são posicionamentos que ajudam as relações a persistirem e a se fortalecerem. Pessoas que se juntam e se dedicam a conhecer a riqueza do outro e se sentir bem com aquilo que o outro dá e se sentir bem em dar aquilo que tem para dar. Então, resumindo, percebo que atualmente, devido a toda essa questão de liberdade, de autonomia, da conscientização das mulheres que agora elas não precisam de um homem para viver ou para pagar as suas contas, eu percebo que nós estamos enfrentando essa transição cultural do homem que consegue suportar o crescimento da mulher sem se sentir ameaçado. E que aqueles que estão se dando bem nesse processo de mudança, ainda que com um ou outro ponto pendente, são homens que têm autoconfiança, que têm uma autoimagem positiva, são homens que trabalham, que estudam, que se atualizam, que têm respeito pelas suas parceiras e assim como prezam a sua paz, o seu bem-estar, os seus direitos, reconhecem a legitimidade do direito a tudo isso nas suas parceiras. Então, é uma situação difícil, mas que, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa colocar na balança e como frente desse enfrentamento é amor próprio, autopreservação, respeito por nós mesmas, para sabermos filtrar, sem cairmos nas armadilhas culturais, de acreditarmos que precisamos de um homem para existirmos, para sermos lindas, importantes, que nós saibamos investir no nosso crescimento, ter prazer na nossa presença, na nossa companhia, dar sentidos à nossa vida que independam da necessidade, entre aspas, desse amor que quando a gente vai ver tem muito mais de dependência do que propriamente de um cultivo de um sentimento gostoso a dois. Então é uma tarefa, é um posicionamento muito subjetivo e relativo a cada mulher que está aí enfrentando essa situação. Urgente é amor próprio, autoconhecimento para se livrar de todas as imposições culturais assimiladas dos nossos pais, avós, tataravós, que nos tornam ideologicamente submissas ou dependentes desses homens. Sabendo dar sentido às nossas vidas, sabendo usufruir do que é bom na vida, nos construir, nos sentirmos mais inteiras, felizes com quem somos, entendendo que ter um homem ao nosso lado precisa ser algo bom, construtivo, agradável, que nos traga paz. Se não traz essas coisas, é lógico que oferecendo mesmo. Se não traz, é porque ainda não é a pessoa ideal. Ok? O relacionamento forte tem que ter personalidade, integridade. E então,
tem a ver com essa crise moral que a gente enfrenta hoje. Tudo por causa de um prazer furtivo, rápido, imediato, por uma indisponibilidade de enfrentar desafios que a gente está vivendo aí, essa crise nos relacionamentos. Talvez seja esse um momento de transição e a partir de agora tenhamos mais chances de vivermos relacionamentos mais leves e realmente mais sólidos. A evolução social, os conceitos, as ideologias, elas são cíclicas, elas vão em espiral, e à medida que nós vamos vivendo e abrindo caminhos e nos transformando e nos aprimorando, a gente vai trazendo melhoras e evolução mesmo para esses processos, né? Que a gente consiga então seguir caminhos construtivos sem nos sentirmos menores, feias, sem atrativo, desmoralizadas, desvalorizadas. O nosso valor é o que nós nos damos. O resto é apenas valor agregado. Eu espero que essa exposição tenha sido útil. Eu acho que esse é um assunto muito extenso. Nós temos também a teoria dos tempos líquidos de Zygmunt Bauman, que é uma leitura interessante sobre isso, sobre essa questão da modernidade, da questão do virtual, que tudo ficou mais imediatista, superficial. Também é um assunto a ser discutido sobre tudo isso. Então ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção, espero que a gente possa continuar essa discussão. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem defendendo pontos de vista pessoais, tudo o que eu disse foi embasado em leituras, em vivências de consultório, e a gente está aberta para novos diálogos, ok? Então eu fico aqui, meu abraço, agradeço a sua atenção e a gente estará junto nos próximos vídeos. Até lá!